Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Hoje eu tenho mais uma parábola bíblica nessa série de tratados sobre as parábolas de Jesus. E eu quero trazer hoje o que está em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo de número 31 e o versículo de número 32 apenas, onde a Bíblia registra especificamente aqui Mateus, a parábola do grão de mostarda. Eu sempre tenho dito que a expressão parábola, como nós entendemos, que essa capacidade que o retórico, o professor, o orador aqui, Cristo, possui de simplificar, de amplificar e de ressignificar conceitos. É a oportunidade que ele tem de trazer coisas transcendentes para elementos naturais, do cotidiano daqueles que o escutam. É a forma como o ser divino de Cristo encontrou de forma pedagógica para simplificar, ressignificar e amplificar conceitos. É importantíssimo descobrirmos os papéis fundamentais escondidos de forma inferente em cada personagem da parábola. Antes de estudar qualquer parábola bíblica, eu sempre tenho proposto àqueles que estão me ouvindo frequentemente a seguinte questão. É interessantíssimo saber quem falou, por que falou e quando falou. Quando nós obedecemos esse critério de interpretação, nós conseguimos colocar o texto no seu contexto e, de forma peremptória, extrair lições importantíssimas e hermeneuticamente corretas durante a explicação do mesmo ou da mesma. Eu quero ler aqui essa passagem bíblica e trazer aqui pequenos conceitos que ficam registrados aí de forma inferente e referente na parábola do grão de mostarda, que é uma das 7 parábolas do rei. Contos, né? A expressão parábola, por exemplo, vem de 2 vocábulos gregos. O primeiro para, que é lançar, e balen, ao lado. A ideia de lançar ao lado. Então, aquele cujo lança um pensamento ao lado é a expectativa daquele que lançou de que aquele que vai receber possa ficar ligado, pegar. Ele não joga no indivíduo, joga ao lado. A parábola tem esse conceito de despertar, de trazer o pensamento à voga, à tônica, fazer com que você pense, repense. Tanto é fato que as explicações que Jesus trazia aos seus discípulos de parábolas que eles não compreendiam foram interrogações surgidas a posteriori a narrativa da parábola. Então a parábola tem esse poder de me fazer pensar, pensar do lado, pensar dentro, pensar fora, sair da caixa, amplificar, ressignificar conceitos e valores. Aqui a expressão bíblica traz o seguinte dizer: outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, e de modo que as próprias aves dos céus vêm aninhar-se em seus ramos. Eu tenho dito que é muito importante conhecermos essa prática introdutória de Cristo, logo no prólogo do seu ministério, ali em Mateus, capítulo 5, 6, 7, aqui em Mateus, capítulo 13, que são praticamente 7 parábolas bíblicas que são capazes de exemplificar esse poder do reino. Isso é importantíssimo conhecermos um pouco do pano de fundo histórico. A expectativa que as pessoas possuíam acerca de um novo revolucionário, de um mandatário, de alguém que pudesse, a exemplo do que fez Davi, os grandes conquistadores do Antigo Testamento, Josué, o próprio Moisés, de libertar Israel, nesse caso aqui, do cativeiro romano. Israel recolhia uma carga tributária muito alta, eram 800 talentos de ouro por ano, da Judéia, Pérea, Idumeia, Traconíades. A própria cidade de Samaria e também Jerusalém, capital da Judéia, estavam incluídos como responsáveis para recolherem essa carga tributária fenomenológica, de modo que ninguém suportava mais. A própria mercadoria adquirida, seja ela através do campo ou fora dele, era destinada, por exemplo, 20% para a construção do templo de Herodes, fora dízimos e ofertas. A
própria carga tributária que toda personagem judia, né, israelita pagava nessa época, era de um abuso preponderante. Tanto é fato que quando Jesus se assentava, por exemplo, com cobradores de impostos, as pessoas não suportavam, não admitiam a ideia de que gente judia, ou seja, judeus traidores do povo, pudessem fazer parte do convívio pessoal de Cristo Jesus. De modo que a mentalidade daquele público que está escutando essa parábola é a mentalidade de quem quer um revolucionário, um libertador, um governador, um administrador. Alguém que pudesse solucionar os problemas sociais. Por isso que os impactos do ministério de Cristo crescem assustadoramente quando ele começa a atender às demandas e repartições sociais da comunidade. Por exemplo, nos casos de multiplicação de pães e peixes. Até ao ponto do próprio Cristo reconhecer que as pessoas estavam ali por causa do pão que ele fornecia, mas não do pão que ele era. O pão vivo que desceu do céu. Bom, de modo que as pessoas queriam um revolucionário. Mas a concepção de Cristo, com essas 7 parábolas do reino, aqui só é uma, começa lá na parábola do semeador, que é a primeira, é trazer a ideia para aquele povo que está escutando, que não sou eu que estou escutando isso a priori, eu escuto a posteriori. Compreender essas verdades hoje, depois de tudo revelado, isso é muito simples, mas aquele povo não. Então, qual é a expectativa de Cristo? É ressignificar, amplificar, é fazer com que o povo pudesse desaprender, reaprender, para poder identificar os conceitos eternos. O que Deus quer? Plantar o reino. Não geográfica, topográfica, não. Pessoalmente, dentro do coração do indivíduo. Ele não quer trazer o reino para um estado, ele quer trazer o reino para a nossa vida. E o reino de Deus, senhoras e senhores, ele nasce, ele surge no coração de várias e várias pessoas todos os dias, desde os dias em que estas parábolas foram mencionadas. E aí ele traz essa parábola, e eu coloquei aqui no papel 3 conceitos preliminares, a palavra pequena. O primeiro conceito é uma implantação que vem de fora para dentro. Veja que há uma terminologia, né? O homem, né, tomou e plantou, né? É a ideia de algo que vem de fora para dentro, que é semeado, que é jogado na nossa terra. A parábola do semeador vai determinar a responsabilidade da terra que recebe, não da semente que cai, porque a semente que cai é semente pacífica, é semente crescente, é semente paulatina, é semente consubstancial. Não é a semente que cai que determina o crescimento, é o solo que recebe. Então esse homem, ele recebe de fora para dentro. Essa é a primeira verdade do texto. A segunda, uma operação que vem de dentro para fora. Aí não depende do reino que cai, mas da personagem que recepciona. Por exemplo, eu recepcionei, você recepcionou, nós recepcionamos o poder desse reino, a glória deste reino. Agora, o crescimento do reino em nós depende muito mais caracteristicamente do tipo de terreno que nós somos do que propriamente do reino que é estabelecido. E isso está muito bem explicado na parábola, por exemplo, do semeador. A outra verdade aqui, para ser bem curto, bem sintético, bem resumido, grandes resultados começam de pequenos começos. Isso aqui está muito bem claro aqui nessa parábola. Os grandes resultados começam de pequenos começos, porque às vezes nós temos a tendência de julgar pequenos resultados, quando na verdade a parábola do grão de mostarda determina isso. Ela não voga, ela não conjectura, ela não parafraseia, ela não sofisma, ela diz: grandes resultados começam de pequenos começos. Aí eu coloquei o que não é o reino de Deus. O que não é o reino de Deus? Está aqui numa palavra, o qual a menor de todas as sementes. Aqui eu tenho 2 lições. O que não é o reino de Deus? A primeira lição não é relacionada ao que é aparente. Porque, veja bem o que é o reino de Deus. Por exemplo, o nosso reino,
que é o nosso reino? Eu lembro, por exemplo, que o imperador Trajano chamou o sumo sacerdote Josué para que Josué mostrasse a glória do Deus de Israel. E Josué foi até a sua casa, próximo do meio-dia, e pediu que Trajano olhasse para o sol. Trajano tentou várias vezes, não conseguiu. O sumo sacerdote Josué disse: se tu não consegues enxergar a glória de um dos embaixadores de meu Deus, como, pois, tu pensas em tua humanidade conseguir identificar a glória do soberano de Israel? É inimaginável, é impossível. E veja que o Sol converte 4 trilhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo. O seu poder é tão grande que ele está a 152 mil quilômetros de distância e daqui eu consigo vê-lo. O poder que sai dele lá, sai lá há 8 minutos atrás, chega aqui viajando a 300 mil quilômetros por segundo. É um poder inimaginável. Se eu fosse pegar o Sol para colocar num instrumento de equiparação, o que eu poderia usar para representar algo tão grande como o Sol? Agora veja como o Senhor Deus, através de Cristo, ressignifica pedagogicamente o reino. Estou falando de um sol, estou falando de uma lua, estou falando de uma pseudo-star, que é a maior estrela que se pode ser medida até hoje, que é milhões de vezes maior que o outro. Não estou falando de uma estrela, estou falando de um reino de Deus ser simplificadamente esboçado através de uma semente de mostarda. Então, bota na tua cabeça isso, querido. Tu não é galinha, mas bota na tua cabeça. O reino dos céus não é uma questão de aparência. Segunda verdade, o reino dos céus não é uma questão que é medido pelo tamanho. Não é algo que se pode medir, contabilizar, diagnosticar. Não existem dimensões, por exemplo. O Senhor Deus suspende a estrutura do universo na palma da sua mão direita e na palma da mão esquerda ele suspende uma tampa dessa. Para ele as duas coisas são as mesmas. Noções de peso, limite, tamanho, espaço, isso é para você, é para mim, para homens cronologicamente adaptados a essa estrutura de universo. Deus está para além disso, então não é questão de aparência, veja, é a menor das sementes, não é questão de aparência e nem de tamanho, não é. Mas o que é o reino de Deus? Pastor Presley, o que é o reino de Deus na parábola do grão de mostarda? Primeiro, o reino dos céus, ele é crescente, veja aqui, ó, e crescida, ele é crescente. Eu coloquei aqui até uma referência, né, temática, não é a minha característica de sermão. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, 2 de Pedro 3,18. Reino dos céus é o instrumento de algo poderoso que cresce. Tem que crescer. O reino de Deus é crescente. É inimaginável, inconcebível a ideia de alguém que se propõe a participar deste reino que não desfruta desse crescimento. Crescimento emocional, crescimento psicológico, crescimento espiritual, crescimento teológico, crescimento humanitário, crescimento solidário, crescimento dos frutos do Espírito Santo. Crescimento, querido. A parábola do grão de mostarda mostra que, pedagogicamente, de forma aplicativa e circunstancial, o reino de Deus manifestou na minha vida, manifestou. Então ela tem que crescer. O reino tem que crescer e aparecer. E os atributos do reino, as características, os adjetivos do reino precisam vogar indubitavelmente nas minhas ações práticas, nas minhas ações comportamentais, nas minhas ações religiosas, em todas as ações da minha vida psicobiosocial, precisa haver registros, impressões digitais de que esse reino cresce em mim. Lembra quando o Espírito Santo, eu falo sempre isso, transplanta no ventre de Maria um menino Jesus e começa a haver problemas sociais e familiares a partir do momento que o menino Jesus cresce no ventre? Aí eu pergunto para você, se eu fizesse essa metáfora, o quanto Jesus tem crescido no teu coração?
Porque quanto mais Jesus cresce, mais a glória desse reino aparece. Segunda verdade dessa parábola, o reino de Deus é surpreendente. Veja, é a menor que se torna a maior de todas as hortaliças. O que esse texto propõe? Que o reino dos céus é surpreendente. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7, estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, que não são, porventura, galileus, todos estes homens que estão falando estas coisas. Eles surpreenderam aqueles que estavam. Sabe por quê? Porque o reino de Deus surpreende. Sabe, queridos, eu gosto muito da passagem onde o paralítico pede para Pedro e para João uma moeda, e Pedro e João diz assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sabe o que é a diferença da igreja primitiva para nós? A nossa igreja hoje, ela tem prata e tem ouro, e não é mal tê-los. Não é mal desfrutarmos de bênçãos territoriais, embora sabendo que estas bênçãos são limitadas, circunstanciais e passageiras. O nosso negócio é com as coisas de cima, mas não é errado. O grande problema é que nós temos prata e ouro, mas não temos o levanta e anda. Mas o reino de Deus é capaz de surpreender aqueles que fazem parte da nossa trajetória de vida. Que esse poder de glória, de graça e de majestade possa surpreender não só a você, mas por meio de você, em você, para que as pessoas que estão do seu lado possam ser atingidas pela surpreendente manifestação do reino de Deus. Então, surpreende. Nossa, a menor se tornou a maior. É a ideia de surpresa, de surpreender. A terceira verdade, veja que coisa boa aqui, ó, é transformador, que há uma metamorfose. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz, fazei, pois, morrer. Veja que é de competência, é de natureza humana, a possibilidade de neutralizar, de sufocar o meu eu interior. Olha aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele cita prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que são práticas idólatras. Eu preciso permitir com que o reino de Deus me transforme, porque o reino de Deus é transformador. Ele vai transformando, aí crescida se torna a maior de todas as hortaliças e se faz árvore. Veja aqui que também uma outra palavra, a palavra maturidade. Porque é uma pequena semente que se torna uma muda e posteriormente, no processo, se torna uma árvore. Maturidade, transformação e maturidade. Queridos, ou você se predispõe a ser um palco desses dois níveis de conceitos, ou você não está experimentando o reino de Deus. Que tipo de reino é o reino que você experimenta, que você não muda nada na sua vida? Nada. Absurdamente nada. As vestes não mudam, a conduta não muda, o que você assiste não muda, como você vive não muda, o que você faz não muda. O reino de Deus tem esse aspecto transformador, uma metamorfose no nosso ser, na nossa alma, que reverbera no corpo e que distribui para a comunidade daqueles que estão próximos de mim. Isso é o poder de Deus. E em último lugar, o reino de Deus é providente, porque as aves dos céus se aninham nessa hortaliça que anteriormente era uma pequena semente. O reino dos céus é providente. Que coisa boa. As aves, aqui há uma figura de linguagem, né? Até as aves dos céus, como se não bastasse, nós sabemos de forma específica que a própria hortaliça mostarda não surge com essa característica específica de aninhar árvores, aninhar pássaros. Não é essa a proposta do texto, mas reflete essa ideia, a ideia da providência. O reino dos céus, ele é providente. Olha, essa palavra providência, ela surgiu na Bíblia pela primeira vez, ali quando Abraão está subindo com Isaac. Isaac fala, pai, cadê? Está aqui o fogo, a lenha. Está aqui, nós estamos, cadê o cordeiro? Aí Abraão responde para o filho, Deus para si proverá
o sacrifício, o cordeiro. Foi quando surgiu Jeová Jirê, o Deus que provê. O reino dos céus, ele é providente. Ele é providente. Então, recapitulando, e eu encerro as 4 características do reino de Deus na parábola do grão de mostarda. Primeiro, ele é crescente. Segundo, ele é surpreendente. Terceiro, ele é transformador. E 4, ele é providente. Que Deus abençoe você. Que esse reino possa fazer parte da sua vida. Que você possa ser consubstanciado, ligado intimamente às vértices desse reino, dessa glória, dessa graça, que você pode, inclusive, a partir de agora, experimentar através de uma vida devocional, lendo as Escrituras Sagradas, orando e meditando nela. É a nossa oração, a minha oração, que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus.